Fala aí, rapaziada, venho aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que essa cassação que tá tendo nos canais de anime e mangá é uma coisa que logo certamente pode me afetar. Eu tô convidando vocês aí no meu canal secundário. Esse canal aqui não é direcionado a manhwa, até mesmo porque é uma forma de eu sair dessa luta perdida, senhores. Os direitos autorais não pode ser questionado, né, velho? A minha ideia nesse canal é tentar criar histórias autorais, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então chega lá, esse canal eu vou documentar todos os desafios que eu tô passando pra tentar chegar até uma história perfeita. E até o momento que meu canal não é derrubado, eu vou seguindo o baile. Então aproveitem o vídeo. A história começa com uma criança chorando toda desesperada, e uma pessoa segue falando sobre essas crianças, que os seus filhos são pessoinhas boas. A dona segue falando que eles são crianças angelicais, que não se encontram em nenhum lugar do mundo. Mas, no entanto, nem todo mundo pode ser pai ou mãe dessas crianças. E é nesse momento que parece o Barão da XJ. Ele segue falando para um dos garotinhos que a partir desse dia, ele será o seu pai. A dona Freira segue falando que por causa de seus pais especiais, essas crianças também receberam uma educação bem especial. E quando ela diz especial, ela menciona que essa educação é muito especial. No filme seguinte, a Freira segue chamando a atenção das crianças e muda rapidamente aquela aura feliz para uma bem séria. E as crianças que estavam lá todas meigas e chorantes simplesmente ficaram assustadoras. Literalmente as crianças parecem o MacGyver. Do nada, cada uma tava com uma arma mortal em suas mãos. A freirazinha segue mencionando pra menina que tá com um ranho no nariz, mencionando que essa atitude deixa os adultos muito irritados. E a mulher faz uma feição completamente assustadora pra criancinha. E em seguida, a minazinha simplesmente assou o nariz, como se não fosse nada pra ela. Ela segue falando pra feira que vai lembrar desse ensinamento dela. E nesse momento, conseguimos ver o padre dessa instituição falando sobre as crianças. Ele segue mencionando que a educação da instituição deles são para pessoas superdotadas. E essas crianças foram criadas para serem armas assim que começaram a andar. Ele segue mencionando que elas foram rigorosamente educadas por um oficial de disciplina especial. E, meus senhores, não é qualquer oficial não, viu? Então é doido, olha o braço dessa mulher. Ele segue mencionando que mesmo que o custo de cada item que elas usam para treino sejam ridiculamente caros, ele menciona que essas porrinhas são como se fossem computadores. E cabe apenas ao comprador, ou seja, os pais, decidir para que vão usá-las. E nesse momento conseguimos ver o Barão da XJ mostrando um retrato pro garotinho. Ele segue mencionando pro seu filhinho memorizar o rosto dessa pessoa. E nesse momento o padrezinho segue mencionando que como são crianças extremamente perigosas, existe uma medida de segurança, uma regra absoluta que foi implantada nelas desde pequenas, e elas não podem desafiar. Essa regra é chamada de os 3 princípios absolutos. O padre segue mencionando que esses 3 princípios servem para obedecer e controlar as ordens do comprador. E como é uma regra importante, eles garantem que eles vão lembrar sempre disso. Em paralelo a isso, a criança que foi vendida, ela segue falando pro seu novo pai, tem um carro seguindo eles. O cara fica um pouco sem entender e pergunta pra ele o que ele tá falando. Ele já segue brigando pro garotinho, mandando ele calar a boca e simplesmente só memorizar o que ele tá falando. E assim, a criancinha menciona que recebeu a ordem do seu pai. E isso, senhores, é porque o primeiro princípio é que a palavra dos pais são absolutas. E nesse momento, o carro do Barão da XJ pega uma bordoada e em seguida perde o controle capotando na rodovia. O Gordola fica todo estourado e a criança fica lá também escapengada. E nesse momento o padre segue falando que o segundo princípio é não usar suas habilidades sem a permissão dos seus pais. E o garotinho fica lá medindo o pulso do seu pai para ver se ele ainda tá vivo. E assim, as pessoas que bateu no carro do Barão da XJ já vão chegando lá completamente armado. Mas no filme seguinte, quem sai do carro é a criança e ela fica fazendo showzinho, chorando e gritando. Ela segue pedindo ajuda pelo amor de Deus, mencionando que o seu papai não tá respirando. Um dos cabrinhos fica um pouco apreensivo, mencionando que ele não sabia que esse desgramado teria uma criança. O
O do cabelo lambidinho já segue falando que eles devem dar um jeito nele também. E o cabrinho da barbicha parece que é um pouco mais humano, e ele menciona que não vai fazer isso coisa nenhuma. Ele segue falando que o menino ainda é uma criança, e ele prefere simplesmente jogar ele em qualquer canto aí e sair vazado. E nesse momento, o padre menciona o terceiro e último princípio. No caso de surgir uma ameaça à segurança dos seus pais, é para ele ignorar os dois princípios e lidar com a situação. E nesse momento, a criança simplesmente passa a tramontinada na traqueia do inimigo e rapidamente desarma o cabrinha. O amigo do cara fica um pouco sem entender, vendo que o seu companheiro tá de uma forma estranha em cima do garoto, mas isso é porque o garotinho tá utilizando o corpo do desgramado como se fosse uma cobertura. E no filme seguinte, o garoto dá um tiro certeiro na testa do bandido. Em paralelo a isso, o padrezinho tava lá mencionando que os seus garotinhos são chamados de Good Shields. E esse Good Shield em português significa criança boa. Eu pensava que Shield era escudo, né? Mas meu inglês não é muito bom não. E em seguida, esse padre desgramado segue mostrando o catálogo de todas as suas crianças. E parece que ele tá falando com a pessoa, já que ele tá perguntando o que ele acha deles. E se por acaso essa pessoa gostaria de comprar algum. O padre fica um pouco incomodado, já que essa pessoa não pode comprar essas crianças dele. E parece que essa pessoa compradora gostaria de saber sobre os produtos defeituosos que ele tem para vender. E assim, o padre Urubu cata um dossiê peculiar. Ele segue mencionando que esse tem as melhores habilidades entre todos na elite. Ele menciona que ele pessoalmente se importava muito com esse garoto. Mas ele segue mencionando que infelizmente ele perdeu a criança. Ele diz que ele não sabe se ele ainda tá vivo ou não. E ele fala todo furioso que mesmo assim ele não perdeu a esperança e continua tentando rastreá-lo. A grande dificuldade de encontrar a criança é porque ela não utiliza suas habilidades. E isso é simples, sem a ordem direta de um pai, ele não pode utilizar tais habilidades. E provavelmente ele está vivendo escondido agora, como uma criança comum. E nesse momento conseguimos ver um soco vindo com toda a velocidade e acertando essa pessoa misteriosa. O bolinador que tá lá agredindo essa pessoa, ele segue mencionando que esse golpe que ele deu foi perfeito. E o cabrinha sentindo dor, ele quase ia xingando o cara. E assim, o cabrinha segue perguntando o que ele ia dizendo. E o nome do cabrinha de óculos é Junior. O bolinador fica perguntando se por acaso ele ia chamar ele de merda. Mas então o Junior manda um enrolation. Ele segue falando que ele não tava falando merda, ele ia falar perfeito, que é isso que ele ia falar. Ele segue mencionando que o soco do cabrinha teve uma pontuação de 180 mil pontos. E os outros bulinadores patéticos ficam lá elogiando o seu líderzinho, mencionando que ele é muito forte mesmo, 180 mil pontos é demais. O Júnior só fica lá xingando o cara na sua mente. Fica lá chamando ele de filho da gruta e mais outros palavrões aí que eu não posso falar, né? Não vou ser desmonetizado. E no momento que o desgramado tava mencionando que ia dar um chute no Júnior, aparece esse loirinho cortando aí esse cara. Ele tava dizendo que também ia papocar o Júnior na porrada. E assim ele dá uma porradinha no cara. E segue perguntando quantos pontos foi que ele conseguiu. E o bolinador observando isso, ele só fica lá pensando com a sua cara psicopata. E parece que o Júnior percebeu essa feição monstruosa. E o loirinho segue lá perguntando pra ele se por acaso ele também conseguiu 1080 pontos. O Júnior já ia negar, ia falar que ele ia receber, mas então ele é cortado. Os cabrinhos começam a fazer um monte de deboche, mencionando que o seu contador de força agora que começou a ficar afiado, e certamente ele tem que pegar mais umas porradas. Mas em contrapartida, o loirinho menciona que certamente o Júnior já tá com defeito, e é melhor deixar o carinha aí de boa. E o Júnior só fica lá pensando que esse loirinho na sua frente certamente só fica lá se pagando de fodão. E ele segue pensando que sinceramente até ele acredita que consegue dar umas porradas seguras nesse loirinho. E nesse momento, o bulinador chama a atenção do loirinho, perguntando o que ele tá fazendo. E no filme seguinte, ele pega uma bordoada na sua cara. O cabrinha segue falando pra ele parar de se exibir, já que apenas ele pode bater no Júnior. E ele pergunta se por acaso ele entendeu. O cabrinha loirinho cerra os seus punhos, mas ele aguenta firme e menciona que ele realmente é muito forte. E com toda certeza, o seu soco foi de 180 mil pontos,
já que a sua bochecha tá quase pra cair depois desse tapa. Ele segue mencionando que é como esperado, já que ele é diferente. O loirinho segue perguntando quanto peso é que ele aguenta na rosca. Que isso, rapaz? Ele pergunta se por acaso é 500 quilos, mas ele fala que talvez ele é mais acostumado com libras, né? Já que é a unidade de medida do seu país de onde ele veio. Eu acredito que é dos Estados Unidos que ele tá falando, senhores. O cabrinha segue chamando o loirinho de idiota e dá uma ordem pro cabrinha comprar uns cigarros pra ele. E rapidamente ele aceita. E parece que o loirinho tem uns parafusos a menos. Ele segue falando pro cara que sofre bullying que na próxima vez ele vai conseguir. Agora eu não sei o que ele quer conseguir, é dar um murro no prota? Ou livrar ele de uma surra? Eu não consigo entender. E ele segue divagando em voz alta, mencionando que o seu líder é muito maneiro por falar com aquele sotaque americano. E o loirinho é tão folgado que ele fica lá segurando o Júnior desse jeito bem sugestivo. E o cabrinha de óculos só fica pensando que certamente ele conseguiria dar uns... Nesse momento o cabrinho fica lá enforcando o Júnior naquela brincadeira de criança desgramada. E eu nem preciso dizer que o Júnior tá fervendo de ódio. E em seguida o loirinho ainda fica lá ameaçando o cara de morte. Eu não sei por que ele tá fazendo isso, senhores. E assim o tempo se passa. O loirinho segue lá falando pro Júnior que ele vai comprar todas essas sopas pra ele dali. E senhores, essa sopa tem um nome muito estranho, é Teokbok, então eu vou ficar chamando de sopa, viu? O loirinho menciona que ele tá fazendo isso porque ele acabou ficando sem dinheiro, já que ele teve que comprar um monte de cigarro pro desgramado lá. E o pobre do Júnior só aceita. Mas na realidade ele fica lá xingando o cara na sua mente, chamando ele de filha da mãe. No filme seguinte, o cabrinha segue mencionando que essa lanchonete estranhamente tem o mesmo nome do Júnior. Senhores, o nome desse cabrinha é Ryunyo. E é tão estranho que eu chamo de Júnior mesmo. Mas é desse jeito aqui, ó, Júnior. E nesse momento, o cabrinha menciona que essa loja, na realidade, é a lanchonete da sua mãe. E a senhorinha é tão gente boa que ela dá carta branca pra ele e menciona que ele pode comer o quanto que ele quiser. E ainda oferece uns bolinhos de peixe pro cabra. Mal sabe ela que o cara fica praticando bullying com o filho dela. O Júnior fica lá pensando desesperado que ele conseguiu esconder a loja da sua mãe por muito tempo, de todas aquelas pessoas desgramadas que ele conhece. Mas ele não acredita que ele foi descoberto logo por esse desgramado. E o cabrinho fica lá fazendo essa cara de lunático, achando tudo muito interessante. Ele pergunta pro Júnior do porquê ele estava escondendo a lanchonete da mãe dele de todos. E nesse momento, o cabrinha fica muito furioso e ele já engatilha a sua caneta. Ele fica lá pensando sobre o que o desgramado vai falar pra sua mãe. E ele segue mencionando furioso em seus pensamentos que esse idiota tá realmente passando dos limites. E então, o cabrinha chama a atenção da mãe do Júnior. E no momento que o Júnior ia desferir um golpe violento com sua caneta, o loirinho simplesmente se curva e segue mencionando que ele não sabia que ela era a mãe do seu amigo. E por isso, ele vai se curvar e cumprimentar ela direito. E ele ainda segue mencionando que não é de se admirar, e é por isso que o nome da loja é muito parecido do seu amigo Júnior. Em resposta a isso, a mãezinha do Júnior responde toda caridosa, e ela fica sem entender, já que seu filho Júnior tinha dito pra ela fingir que não conhecesse ele. E em resposta a isso, o desgramado fica lá, falando de um tom meio de zombaria pro Júnior. Só que é claro, a mãe dele não consegue pegar esse feeling. E em seguida, o Júnior entra na frente do loirinho, fica entre ele e a sua mãe. Ele segue pensando que ele não pode deixar que isso continue, já que ele não sabe o que esse lunático vai fazer em seguida. Ele menciona pra sua mãe que ele tem que ir agora, já que os seus amigos estão esperando por ele. E a sua mamãe, ouvindo isso, ela fica impressionada, então menciona pra ele levar um pouquinho dessa comida. E ela é tão gente boa que ela enche 2 sacolas, senhores, e ela pergunta pro loirinho se por acaso aquele tanto de comida é o suficiente pros seus amigos. Ela segue falando que preparou algumas sopas e lanche pra eles compartilharem com eles. O Júnior já fica um pouco desesperado e começa a espravejar, falando pra sua mãe que não precisa isso. E o loirinho, que é desgramado, espraveja mais alto ainda, perguntando se isso é sério, e ainda pergunta se por acaso vai ser de graça.
E a mãezinha do cabrinha segue falando que é de graça sim, já que ela já vendeu o suficiente nesse dia. E mais uma vez o lourinho pergunta que isso é comida demais e fala se realmente tá tudo bem de levar tudo isso pra eles lancharem. E a senhorazinha fala pra ele não se preocupar. Enquanto isso, o Júnior só fica lá pensando. E pra ele, isso não faz o menor sentido. E ele fica apavorado, já que ele não queria que sua mãe fizesse isso pra esses desgramados. A mãezinha dele segue falando que um amigo do Júnior também é como se fosse os seus filhos também. E assim, o loirinho agradece a Dona Maria. E o Júnior só fica lá implorando em seus pensamentos para sua mãe não fazer isso, já que essas pessoas de longe são os seus amigos. E assim, o loirinho fica lá com uma cara desgramada. Ele segue mencionando que ele vai se deliciar com seus amigos comendo essa comida gostosa. Mas então, o Júnior chama a atenção do Sion. Ele segue pedindo encarecidamente para ele não dar a comida para aquele estrangeiro safado. E ele segue pedindo encarecidamente e implorando pro Senhor. E assim, o loirinho menciona que entendeu e que ele vai fazer isso que ele tá pedindo. E então, ele segue se despedindo da mãezinha do Júnior. A coitadinha ainda segue falando pra ele voltar com seus amigos da próxima vez. Em resposta, o Senhor segue mencionando que com certeza, da próxima vez ele vai trazer os seus amigos. O coitado do Júnior só fica pensando que agora ele tá ferrado. Ele chama a atenção da sua mãezinha e pergunta se por acaso ela tá falando sério sobre isso. Ele fica gritando com a sua mãe, mencionando que ele tinha dito pra ela fingir que ele não conhecesse ele. Ele segue perguntando qual é o problema que ela tem, já que ele falou em alto bom som pra ela fazer isso. Enquanto ele grita com a sua mãe, ela fica lá toda dengosa e parada. Ele segue pensando do porquê ele tá fazendo isso com a sua mãe, do porquê ele tá gritando com ela. E assim, a coitadinha responde que ela só tava feliz, já que era a primeira vez que ele encontrou um dos seus amigos. E o Júnior, observando a sua mãe pedindo desculpa pra ele só fica mais triste e fica se questionando do porquê ela tá pedindo desculpa. E a coitadinha segue mencionando que ela só queria que ele se desse bem com seus amigos, e foi por isso que ela fez aquilo. E mais uma vez, ela pede desculpa encarecidamente pro seu filhinho. Mas o coitado do Júnior não quer ouvir as desculpas da sua mãe. Ele não quer ver ela se humilhando pra ele desse jeito. Tudo que ele queria era que ela parasse de uma vez, porque senão ele vai fazer. E então o tempo se passa e parece que uma das sopas tinha acabado de cair um pano nela. Então percebemos que era aquele americano estúpido tirando o pano daquela sopa. Ele segue perguntando pro Júnior se por acaso a mãe dele vende sopa. E ele segue perguntando pro Júnior se a mãe dele costuma vender essas sopas com esse tipo de condimentos. E assim a série de bullying começa. O idiota segue falando que ele não pode comer essa sopa com esses trapos dentro dela. E ele fica perguntando se por acaso ele tem direito a um reembolso. E se por acaso ele deveria ir diretamente à sua mãe para pegar o seu dinheiro de volta. Afinal, ele é um grande amigo do Júnior. E o desgramado fica lá mexendo com o psicológico do garoto. O Júnior só fica pensando consigo mesmo que ele pediu muito pro loirinho não fazer isso com ele. E nesse momento o Júnior menciona que eles de longe são amigos dele. O cabrinha continua tirando o Júnior do sério, perguntando pra ele se por acaso ele tá bravinho. E ele segue mencionando que os amigos devem se dar bem. E tudo isso que ele tá fazendo é só uma brincadeira. No frame seguinte, o desgramado simplesmente despeja toda a sopa em cima do cabrinha. E segue falando que ele vai contar isso pra mamãe dele, já que o Júnior não tá tratando seus amigos direito. E assim, o Júnior cata a sua caneta. E no filme seguinte, ele vai com tudo no pescoço do desgramado. Ele segue lá divagando e xingando o desgramado de todos os nomes. Mas no fim, ele não teve coragem para fazer essa atrocidade. E no momento que ele desiste de fazer o que estava pensando, o americano estúpido fica perguntando o que ele tentou fazer ali. E segue olhando para ele furiosamente, querendo uma satisfação. E assim, o tempo se passa. O Sonhão tinha acabado de entrar na sala de aula. E ele já estava chamando a atenção do Júnior, perguntando o que ele estava fazendo de bom ali. Mas então, ele percebe aquele clima estranho na sua sala. E até policial já estava lá rondando a classe. Ele olha pro chão e vê aquela cena de crime hedionda. E um rastro de ketchup indo direto à janela de classe. E isso, senhores, foi porque o Júnior, ele foi espancado continuamente. Tudo isso por cerca de 15 minutos naquele dia. O
O coitado desmaiava e recobrava a consciência várias e várias vezes. E todas as vezes ele ficava se contorcendo de dor. Olha só o dedinho do cara, senhores. E cada vez que ele acordava, o Júnior implorava por perdão, dizendo que estava arrependido. Mas as agressões continuaram. Mas ninguém interveio para ajudar. E no final, quem pôs o fim na violência foi o próprio Júnior, que se jogou de cima do terceiro andar da sua escola. O tempo se passa e percebemos uma espécie de loja abandonada. E uma voz ecoa no lugar, mencionando que tem uma ideia. E percebemos que é aquele americano desgramado. Ele segue falando para os seus amigos sobre o Júnior. Ele segue mencionando uma ideia sobre supostamente o que aconteceu foi que eles estavam brincando e então alguém empurrou o Júnior de brincadeira. E ele segue perguntando para os demais se por acaso eles estão entendendo. Em resposta a isso, os comparsas dele seguem dizendo que eles não fizeram nada. E então o Valentão menciona que ele perguntou para o seu pai, e aparentemente há uma boa lei na Coreia. Ele menciona que é alguma coisa sobre ato juvenil. Ele segue mencionando que como ele repetiu o ano, essa lei não se aplica a ele. E é por isso que ele precisa da ajuda dos seus comparsas. Ele segue mencionando pro cabrinho do cabelo lambidinho, para ele confessar e mencionar que foi ele que empurrou o Júnior. Mas o do cabelo lambidinho não é burro, senhores. Ele menciona que ele também conhece a lei, e ele ouviu dizer que ele ainda pode ser processado por danos morais. Então o bulinador menciona para ele relaxar, já que ele tem uma maneira de contornar essa situação, já que o processo de danos morais não vai acontecer se não houver ninguém para prosseguir com o processo. E é por isso que eles não terão nenhum problema. Ele segue encorajando os demais, mencionando se eles fizerem isso, eles também serão bem recompensados. E certamente eles serão protegidos pelos atos juvenis. E assim, o cabrinha segue abrindo a maleta com seus pés. E dentro dessa maleta, há 10 milhões de wons por pessoa. Então ele pergunta se por acaso alguém sabe onde fica a casa do Júnior. E conseguimos ver a coitadinha da mãe do Júnior lá, pasma, sem entender o que aconteceu com seu filhote. E parece que a dona mora nesse prédio. Em paralelo a isso, os idiotas já estavam lá no prédio da dona. E o imbecil segue perguntando onde é que fica o andar da casa dela. E rapaz, o cara não tem uma tatuagem aqui, parece com o nome de Jesus. Só que esse cara é o próprio diabo, né? O tempo se passa e eles chegam no elevador. Só que por algum motivo, o elevador não tá querendo descer. Mas como eles estão decididos, eles resolvem subir pela escada. O bulinador ainda segue incentivando a galera para andar mais rápido. Mas no frame seguinte, o cabrinha avista uma coisa estranha. E parece que tinha um extintor de incêndio segurando a vaga do elevador. Ele fica meio sem entender o que está acontecendo. E então percebemos a figura de um encapuzado esperando. Ele menciona que os cabrinhos demoraram demais. E percebemos que é o Sion, aquele loirinho lá. Ele segue mencionando que é falta de educação fazer as pessoas esperarem. E o bulinador conhece o loirinho, fica chamando ele de Park Sion. Acho que esse é o nome dele completo. Ele segue perguntando o que ele tá fazendo ali. E os outros figurantes ficam mais corajosos ainda. E ainda fala pra ele se juntar com eles. Mas então o cabrinho se levanta calmamente e menciona que ele só tem 2 perguntas a eles. Primeiro ele pergunta como foi que ele soube que a mãe do Júnior vendia sopa, já que aquilo era apenas um machado dele. E então o desgramado menciona que no momento que ele mandou o Sion comprar cigarros, o loirinho simplesmente estava demorando demais. E foi por isso que ele ficou curioso e foi saber o que ele estava fazendo com aquelas crianças da vizinhança. E foi aí que ele viu aquela cenazinha, o Júnior brigando com a sua mamãe. E parece que o loirinho tá se sentindo culpado. E assim ele faz a sua segunda pergunta. E ele segue mencionando que realmente ele precisa dessa resposta. Então ele menciona para ele responder com cuidado. E assim ele manda a braba, perguntando do que eles estão fazendo ali. E senhores, não é difícil adivinhar. Cada um tá com uma torona de ferro na mão. Tem até um com taco de beisebol, senhores. E como vocês bem sabem, cada um tá ali pra arregaçar a mãe do cara, velho. Ficou um pouco estranho, né? Mas simplesmente eles estão ali pra estourar a mãe do cara enquanto ela tá dormindo despreocupada na sua casa. Mas o imbecil segue falando que o loirinho apareceu em boa hora, já que ele também o irrita bastante.
distante. Ele segue perguntando pro Seon se por acaso ele acha que ele não iria perceber que ele estava fingindo intimidar o Júnior, mas na realidade ele simplesmente estava protegendo o idiota todo esse tempo. E nesse momento o loirinho confirma e menciona que a explicação dele já é o suficiente. E assim o cabrinho vem com tudo com a torona de ferro em cima do Seon. E rapidamente o cabrinho aperta um extintor de incêndio. E todos ali ficam com suas visões incapacitadas. No filme seguinte, um dos figurantes só vê um extintor vindo em sua direção. E assim o Seon estoura a cabeça de um. E por consequência da inércia, o corpo dele já cai em cima do americano nojento. O bulinador já segue furioso, mandando todos eles pegarem o Seon. E assim a porradaria come solta. O bulinador já ia desferir o golpe no loirinho, mas ele consegue se defender com um objeto em sua mão. E em seguida, com o próprio extintor, ele consegue esmagar o pé do cara. O otário fica lá gemendo de dor. E ele segue mencionando que parece que seu osso acabou de quebrar. E no momento que o cabrinho vai se aproximando lentamente do bulinador, ele menciona que o seu osso cuneiforme acima do metártaso foi quebrado. Certamente ele não vai conseguir andar. O bulinador fica todo choroso, perguntando do porquê ele tá fazendo isso e por que diabos ele tá fazendo isso logo com ele. Assim, ele segue falando sobre os 3 princípios. Ele menciona que o primeiro é que as palavras do pai são absolutas. E assim ele esmurra o desgramado. E ainda revelando o segundo princípio. Sem a permissão dos pais, ele não pode usar a violência. Os figurantes vendo o cabrinha massacrando o seu patrão, eles ficam vendo que não conseguem fazer nada. E o Seon segue mencionando que o mais importante é o terceiro princípio. E ele já segue lá segurando o dedinho do desgramado. O bulinador desgramado segue lá todo choroso, implorando pro Seon pra ele poupar a sua vida. Ele segue mencionando que ele sente muito, muito mesmo, e pede caridosamente pra ele parar de atacar ele. Mas o Seon segue mencionando o terceiro princípio, que no caso de uma ameaça à segurança dos pais, ele pode desconsiderar as 2 primeiras regras e lidar com a situação imediatamente. E assim como ele quebrou o dedo do Júnior, ele também acabou de quebrar o dedo do desgramado. E ele segue falando pro cabrinha que a mãe do Júnior tinha dito pra ele que todos os amigos do Júnior são como se fossem filhos pra ela. Ele segue falando se ele ameaçar a sua mãe, isso significa que ele tem carta branca para transformar ele em polpa de ketchup. E é nessa visão linda que o tempo se passa. E conseguimos ver aquele orfanato de gente doida, todo mundo é assassino. A freirazinha segue chamando a atenção do diretor, mencionando que tem uma ligação para ele e que é da Coreia. O diretor fica surpreso e pergunta quem é que tá ligando para ele. E ela menciona que é um pessoal da Central do Tigre Branco. E parece que o padrezinho conhece, então ele já pede o celular para atender eles. Ele atende o celular e menciona que quem tá falando ali é o diretor do orfanato. E os Tigres Brancos mencionam que eles encontraram o seu pivete perdido, a lenda perdida da Mansão da Morte, conhecido pelo codinome Sihon, e segue mencionando que ele está na Coreia. E esse, senhores, é o Park Sihon, o protagonista dessa história. Eu tive que falar só agora porque era suspense. E que essa criança tinha um codinome e era chamado de Sam. Entre as crianças criadas pela Mansão da Morte, ele era de longe a obra-prima. Infiltração, habilidades com armas e até mesmo assassinato. Um produto que se destacou em todos os campos. Sendo assim, ele deveria ter sido enviado para uma família da Yakuza, que era um dos principais clientes da mansão. Mas infelizmente houve um erro na entrega. E em vez de ele ser mandado para o Japão, ele foi parar na Coreia. E de acordo com o diretor do orfanato, isso aconteceu há mais de 5 anos. Ele menciona que achava que o pivete estava morto e por isso ele acabou desistindo. E o velhote é tão lunático que ele ainda fica lá falando pra Deus, todo felizinho, que ele nunca pensava que iria encontrar ele novamente. Ele segue falando pra freirazinha pra ela trazer rapidamente ele de volta e segue mencionando pra ela fazer isso por qualquer meio necessário. E o nome da freira, senhores, é a Rachel. E assim ela confirma a missão e menciona que vai proceder à operação de recuperação imediatamente. Ela segue mencionando que em caso de qualquer resistência, ela vai
subjugar o garoto à força bruta. E senhores, que enfermeira é essa, rapaz? Que enfermeira o quê? Freira, rapaz? Eu tô doido. O Moa menciona que ela é instrutora da Mansão da Morte, mas ele não revela a especialidade dela. Se eu fosse apostar, eu diria que é seduzir otário, viu? Em seguida, o diretor pergunta do que ela tá falando. Ele menciona para trazer a sua criança o mais ileso possível. E já menciona para ela deixar essas armas num canto aí. E assim, o tempo se passa. E nesse momento aparece o pai do Yusuf, justamente o americano idiota. Ele segue falando que sente muito e que a culpa é toda dele por não ter educado seu filho adequadamente em casa. Ele segue lá prometendo para a mãe do Júnior que ele vai pagar todas as despesas médicas e os danos morais. E também vai fornecer qualquer outra compensação que ela solicitar. Mas a Dona Maria não quer nem saber. Ela menciona que nada vai mudar, mesmo com as desculpas vazias dele. E ela menciona que isso não é algo que pode ser resolvido com apenas um pedido de desculpa. E os clientezinhos da mulher já vai saindo lá da loja, já que o clima tá começando a esquentar. E no filme seguinte, o ordinário já levanta com essa cara de psicopata, perguntando pra ela se seus pedidos de desculpas não funcionou. Então, rapidamente ele se vira e menciona que entendeu o que tá acontecendo. A Dona Maria fica um pouco sem entender e pergunta se isso é realmente tudo que ele tem a dizer. E nesse momento, o pai do americano desgramado, como se estivesse ofendendo o estabelecimento da senhora. E ele segue mencionando que ele acredita que a eficiência é mais importante do que todas as questões. E ele segue mencionando como ela não tem nenhuma intenção de chegar a um acordo. Ele não vê nenhuma razão para perder mais tempo ali, já que existem outros métodos que ele pode utilizar. E ele ainda segue falando, tampando o nariz dele com aquele lenço, mencionando que essa área ele é especialista. No meio da estrada, o ordinário segue falando mal do estabelecimento da senhora, mencionando que lá cheira muito mal. E ele menciona que o jeito mais simples de lidar com aquela mulher é destruir todo o local e construir um prédio novo no lugar. Em seguida, o ordinário pergunta o que aconteceu com Sion, se por acaso tudo já foi resolvido com ele. E assim, o comparsa menciona que ele acredita que já foi terminado, já que o secretário foi na frente, e certamente ele logo vai terminar o serviço, e então vai entrar em contato. E assim, o ordinário fica todo pensante. E em paralelo a isso, no hospital da cidade, se encontra lá o americano ordinário, todo estourado, véi. Ele segue pensando sobre o Sion, e ele menciona que havia alguma coisa estranha nele. Ele menciona que o Sion estava falando sobre os 3 princípios de alguma coisa. E o pai do cabrinha fica um pouco sem entender sobre esses dialetos. Ele até pergunta se por acaso é alguma tendência entre os jovens de hoje em dia. Em resposta a isso, o ordinário menciona que ele não sabe também, mas ele menciona que no momento seguinte, e aí o pai do americano manda ele esperar um pouco, e fala pra enfermeira na sua feição assustadora, se ela poderia esperar um momento do lado de fora. E assim, a donzela vai saindo calmamente. No filme seguinte, o pai do americano simplesmente dá uma bofetada na sua cara, e segue perguntando pro seu filhozinho, mencionando o que deixa ele mais irritado. Ele fala que de longe é o fato dele ter intimidado umas crianças ou outras, muito menos uma delas ter pulado um prédio por causa dele. Ele menciona que ele não se importa com nada disso, mas ele foi na casa da mulher para terminar esse serviço. Ele menciona que não deveria ter deixado uma bagunça tão grande para trás. Ele menciona que o básico do trabalho é nunca fazer algo 2 vezes. E ele segue mencionando pro seu filhozinho observar atentamente o que vai acontecer e para ele levar isso como uma oportunidade de aprendizado, já que é assim que os adultos lidam com essas coisas. Em paralelo a isso, o Pratinha pegou um chutão no meio do bucho e rapidamente ele caiu no chão. O secretário do americano segue falando para os outros levantarem o Pratinha, e assim ele começa a espancar o nosso herói. Em seguida ele fica lá mexendo no psicológico do cara e fica lá mencionando pro Sion que ele até conseguiu derrubar 4 dos seus colegas de classe, mas essas coisas não funcionam da mesma forma com um adulto. Ele segue mencionando que por causa dele, o seu jovem mestre foi humilhado
molhado. E assim, o velhote do queixão simplesmente pega o braço do prota e deixa ele ereto, em uma posição completamente delicada. E o secretário segue falando pro nosso herói que ele precisa refletir sobre os seus atos. E então, o ordinário simplesmente quebra o braço do nosso herói. E ele segue falando pro garotinho que é assim que os adultos resolvem as coisas. E assim, o tempo se passa. O Protinha segue pensando sobre a frase que ele disse, e pra ele tudo isso não passa de balela, já que o ordinário nem conseguiu diferenciar uma junta deslocada de um braço quebrado. E o senhor menciona que essa taca não é nada comparado à surra que ele pegava da sua tia Rachel. Mas ele segue mencionando que isso se tornou um verdadeiro incômodo, já que por causa dos 3 princípios, ele não pode usar sua verdadeira força sem as ordens. No entanto, ainda assim, isso deve ser o suficiente para acalmar as coisas por enquanto. Ele segue pensando, se isso não der certo, talvez ele vai precisar de uma nova identidade. E isso para ele seria de longe uma coisa muito irritante. E no momento que o Protinha estava chegando na esquina, a mãezinha do Júnior chama a atenção do nosso prota. E ela segue perguntando pra ele do porquê ele tá todo escapengado desse jeito. E então, o Protinha só manda um migué. No momento seguinte, o Protinha já tava enchendo a pança. E a Dona Maria já segue falando pro Sion não ficar tão tímido, já que ela preparou muita comida. Então ela menciona pra ele comer bastante. Só que é claro, pro nosso herói, isso ele encara como se fosse uma ordem. Em seguida ela fica toda preocupada, mencionando se ele comer desse jeito ele vai ter uma indigestão. Então ela manda pra ele beber a água rapidamente. E como que ela fala é uma ordem, ele simplesmente entorna a garrafa inteira. E no filme seguinte, ele fica quase pra espocar de bucho cheio. Ela segue falando pro Protinha que mesmo assim, ver ele depois de tanto tempo deixou ela bastante feliz. O Protinha fica um pouco pensante e ele pergunta pra Dona Maria qual é o estado do Júnior. Em resposta a isso, ela pensa um pouco, mas ela menciona que ele já tá melhor. Ela menciona que a cirurgia correu tudo bem e agora é só preciso monitorar sua recuperação. Ela segue falando que seu filho é muito forte e mesmo ele estando em uma situação difícil nesse momento, certamente ele vai superar isso. Mas nesse momento, a Dona Maria fica um pouco apreensiva e começa a ter uns tremeliques. Ela segue falando que ela não pode continuar com isso, ver como seu filho acabou desse jeito e ela simplesmente não conseguiu fazer nada. Ela menciona que assim como ela tá se sentindo por dentro, ela queria rasgar e esmagar aquele pai daquele garoto. E o nosso Protinha só fica lá escutando as dores da Dona Maria. No filme seguinte, ela se vira e pede desculpa pro Sion. Ela menciona que sente muito por ele ter visto ela desse jeito. E no momento que ela se vira, o Protinha já tinha sumido. E vocês sabem o que isso significa. E assim, o tempo se passa. E parece que nos encontramos na empresa do pai do americano. Ele segue falando que com isso, eles concluíram a apresentação dos resultados do 3º trimestre. E ele segue parabenizando o trabalho duro dos seus funcionários. E menciona que graças aos esforços de todos, a construtora Byung-Woo chegou até ali. Ele segue falando um monte de balela de empresa, mencionando que uma tinha falido e não sei mais o que. E nesse momento, esse garçom muito do suspeito segue falando pra esse cabrinha se ele gostaria de um pouco mais de vinho. E no momento que o figurante mencionou pra servir mais vinho pra ele, ele só não esperava que o prota ia servir no seu copo. E a lapada é segura na cara do cara. Em seguida, o outro figurante ia tirar satisfação com o nosso herói. E então ele cata 2 copos de vidro. E no momento que o cabrinha ia dar um soco no prota, o cabra simplesmente imobiliza a mão do cara. E ele fica completamente sem entender. E no filme seguinte ele já se prepara para dar um chutão no desgramado. E assim a panada é segura. Em seguida, o nosso herói arruma uns talheres de prata. E como se fossem estrelas ninjas, cada projétil tem uma direção fatal. Outros figurantes começam a aparecer e pergunta que tipo de confusão é essa que tá acontecendo. O outro figurante lá de trás menciona para eles ligarem a luz rapidamente. E quando
quando o ambiente fica claro, os figurantes ficam completamente em pânico, sem entender o que aconteceu. Um dos figurantes menciona para eles procurarem um garoto do cabelo loiro, que certamente ele não deve ter ido longe. E assim, o pai do americano fica lá pensando sobre esse adjetivo, cabelo loiro. E em paralelo a isso, o Pratinha estava debaixo da mesa. E mais uma vez, o manhwa nos apresenta os 3 princípios do Cold Shield. O primeiro é que as palavras do pai são absolutas, e o Pratinha passa a lambida em geral. Ele segue lembrando de tudo que a Dona Maria tinha falado, sobre como ela queria rasgar e esmagar aquele pai idiota. Em seguida, o Pratinha desarruma uma mesa, só que ele joga todo o breguesso em cima dos figurantes. E para completar o combo, ele simplesmente se joga com uma mesa de festa, nocauteando 2 figurantes de uma vez. E no filme seguinte, um projétil vem em sua direção, mas facilmente ele se defende e apaga outro figurante. O secretário do americano fica impressionado com o reflexo do prota. E o que mais impressionou ele é que o Sion ainda tá com seu braço ileso. Ele fica se questionando se por acaso ele não conseguiu quebrar o braço dele, mas ele menciona que dessa vez ele vai fazer direito. Mas antes dele terminar a sua frase, o nosso herói simplesmente cata o braço do desgramado e em seguida dá um jab concentrado na sua cara. Em seguida, o Pratinha menciona para ele observar de perto, mencionando que é desse jeito que se quebra um braço. E como se fosse um pescoço de galinha, o braço do cara fica em uma posição estranha, completamente estranha. Mas nesse meio tempo, um som de disparo é ouvido por todos, e o prota se vira calmamente em direção ao americano. Ele segue falando com essa feição abominável, mencionando que ele acabou errando seu alvo. O Pratinha segue falando para ganhar tempo, mencionando que disparar a essa distância certamente é difícil de atirar, a menos que ele seja um profissional. E o americano fica curioso sobre o prota, mencionando que ele sabe muito de luta, e pergunta se por acaso ele é um profissional. Ele fala que ouviu dizer que as crianças da Coreia faziam as coisas chamadas de gangue ou algo do tipo. Então ele pergunta pro nosso herói se por acaso ele faz parte desse grupo dos delinquentes. Em resposta a isso, o Pratinha menciona que ele não sabe sobre essas coisas. Ele segue falando se ele fosse pertencer a algum grupo, certamente seria Lanchonete Júnior. Pelo menos é isso que ele acha. O cabrinha fica meio sem entender sobre esse nome, Lanchonete Júnior. Ele segue perguntando se por acaso é sobre a lanchonete de comida fedorenta do beco. E assim ele deixa o cano da arma na cabeça do nosso herói. E segue falando que agora ele entendeu muito bem. O americano faz uma pergunta pro nosso herói, se por acaso a Dona Maria mandou ele o aniquilar. Mas então o Pratinha nega. Ele menciona que ela mandou ele o rasgar e em seguida esmagá-lo. No filme seguinte, o Pratinha consegue desarmar o americano e desce uma bordoada segura na sua boca. Assim, o ordinário pega o nosso herói pelo colarinho. E nesse momento ele fala todo mole, fica xingando o prota de alguns nomes e pergunta se por acaso isso se trata de uma vingança por causa daquela mãe e o seu filho da lanchonete. O prota menciona calmamente que isso não se trata de vingança ou retribuição. E amassando a carcaça do americano, ele menciona que tudo isso é apenas o primeiro princípio, que a ordem dos pais são absolutas. E nesse momento, o Pratinha vai se afastando calmamente da vítima. O americano é tão lunático que ele menciona pro prota que a eficiência do trabalho é importante e que certamente as coisas não podem ser feitas 2 vezes. Ele fala todo sorridente com a sua feição perturbada, que ele deveria ter cuidado daquela senhora naquela época. E o cara é tão lunático que ele segue ameaçando a senhora e o prota, mencionando que da próxima vez ele vai aniquilar todos eles. O Pratinha pergunta do motivo que ele tá falando essas coisas desnecessárias. E assim ele revela o terceiro princípio. Se houver alguma ameaça à segurança dos pais, ele deve resolver a situação. E assim ele atira no lustre, que cai diretamente em cima do americano. E com isso, tal pai, tal filho. O
Protian segue falando que os dois merdas são completamente iguais. E em paralelo a isso tudo, conseguimos ver aquele bagulhete de soro do hospital. E a enfermeira segue perguntando pro paciente se por acaso ele se sente desconfortável em algum lugar. E o ordinário do americanozinho só segue lá reclamando de tudo. Enquanto isso, a enfermeira tá injetando alguma coisa no seu soro. Assim, a enfermeira segue mencionando que ela ouviu dizer que a violência escolar está ficando bem assustadora nesses últimos dias, que nunca viu alguém tão machucado quanto ele antes. E ela segue mencionando que o garoto que bateu nele certamente deve ser muito bom de briga. E na perspectiva do cabrinha, ele só fica lá vendo a retaguarda da enfermeira, rapaz, que isso. E a novinha enfermeira segurando uma seringa toda assustadora. Pergunta pro cabrinha sobre o que ele estava falando com seu pai mais cedo. Uma coisa sobre os 3 princípios. E a novinha fica lá injetando essa coisa no soro do cabrinha. O americano é ligeiro e menciona que esse remédio que ela aplicou tem uma coloração muito estranha. Mas a enfermeira menciona para ele não ficar preocupado, já que ela só adicionou metade da ampola. E por isso não será capaz de matar ele, pelo menos não instantaneamente. E assim, mais uma vez ela pergunta pra ele sobre quais princípios que ele estava falando. Se por acaso eram os princípios absolutos. O cabrinho fica todo assustado e menciona que ele não sabe de nada sobre esse diacho. E a novinha, vendo que isso não tem futuro, ela menciona que vai mudar a sua pergunta sobre de onde ele conhece o garoto chamado Sian. No próximo capítulo, a Rachel estava falando como diretor e ela menciona que eles estão em apuros. Ela segue falando que o codinome Sam parece que ele utilizou as suas habilidades. E em paralelo a isso, o diretor do orfanato fica pasmo, já que ele não consegue entender esse motivo. A Rachel menciona que ela conseguiu rastrear o Sam até um local desconhecido, mas quando ela chegou ali, infelizmente ele já tinha saído. Ela menciona que no local tem vários homens adultos gravemente feridos, que mesmo sendo o Sam, isso ainda seria impossível, já que ele estaria preso aos 3 princípios absolutos. O padre, vendo isso, ele fica completamente em pânico e menciona que é inacreditável, já que na história da Mansão da Morte isso nunca aconteceu. E é por isso que esses princípios são chamados de absolutos. O diretor segue falando com a Rachel, enquanto ele abre essa espécie de estante de livros. Ele menciona se o Sam estiver ignorando os 3 princípios absolutos, então essa situação não é mais um caso comum. E se as armas que a Mansão da Morte vendeu começarem a ignorar os comandos e atacar eles, isso poderá se tornar um grande problema. Ele segue falando para sua subordinada que eles estão mudando os objetivos. E agora, a prioridade máxima é investigar o Sam. Ele menciona para ela descobrir de perto se ele está de fato ignorando os controles e utilizando as suas habilidades livremente. E assim, a novinha confirma. Ele segue falando se ela precisar de um apoio na Coreia, ela pode simplesmente falar com a central do Tigre Branco. E assim, conseguimos ver um cara todo trembolona. E ele fica inacreditado. E apenas um garoto do colegial fez um estrago monstruoso como esse. E do outro lado tá esse coroa aqui quase sem teto na cabeça. A Rachel segue mencionando que ela já encontrou o fumante e o cabeça de código de barras. Que isso, novinha, feriu o ego do cara agora. E assim ela menciona que logo vai observar de perto o seu garotinho. A enfermeira passa entre os 2 senhores e eles ficam lá pensante. O trembolona segue julgando a Rachel pelas vestimentas que ela esboça no seu corpo. E o carequinha segue falando que a novinha ali eles falaram que era russa. E o pessoal de lá tem a mente bem aberta. Ele até menciona que parece muito com a sua esposa. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. E assim o tempo se passa. No dia seguinte, conseguimos ver um ambiente escolar. E a freirazinha da Rachel menciona que já concluiu a investigação preliminar sobre o Sam. E parece que ele está matriculado na escola secundária Ryonan. E supostamente os seus pais são do exterior. Mas na verdade, que eles são pais falsos, não identificados. A novinha segue pensando sobre o seu garotinho e em o que ele tá planejando vivendo ali. Mas isso não importa, já que logo ela menciona que vai descobrir tudo. E senhores, parece que a novinha tá disfarçada. Olha a cara dela toda excitada. Ela
ela segue lembrando dos seus momentos de treino, e ela menciona que ele era a melhor das crianças que ela já treinou. E parece que nosso prota dominou perfeitamente todas as armas e as técnicas que foi direcionada a ele. E parece que ela acabou de chegar na sala de aula onde ele tá matriculado. Nesse momento ela consegue ver lá o Protinha falando todo delinquente com seus colegas. E o Protinha tava lá dizendo que ele meteu uma taca no americano, e o desgramado tava lá imitando ele, mencionando que ele tava lá implorando por ajuda pra ele parar de bater nele. E a novinha vendo aquilo, ela não acredita que aquele é o seu Sam. E o Protinha segue lá, tagarelando, falando as besteiras que ele tinha feito com o americano. E então, o grandalhão que senta atrás do Prota manda ele calar a boca, já que ele tá fazendo muito barulho. Ele se levanta todo irritado e menciona que ele quer dormir, e ainda chama o Protinha de porra. E assim, o Protinha fica lá todo furioso, e pergunta sobre o que ele chamou ele. E a Rachel, disfarçada como professora, fica vendo lá aquela cena. E ela acredita que aquilo seria uma luta hierárquica para ver quem é o mais forte da sala. Ela menciona que na Mansão da Morte, eles faziam isso todo ano. Uma luta para estabelecer a hierarquia da força. E a bicha é tão doida que ela menciona que foi até fofo quando o Protinha tentou desafiar ela também. E ela menciona toda felizinha que realmente ele sempre foi o mais forte. Mas no mundo do lado de fora, o Protinha tinha acabado de pegar uma surra bem suada. E a novinha fica lá completamente sem entender. E isso pra ela não tem o menor sentido, já que o seu Cian era muito forte. E agora, aquele garoto patético tá lá na sua frente recebendo pontapés e chutes e implorando pela sua vida. Olha só a cara da mulher, senhores. Que isso? E assim, a aula começa. Ela segue mencionando que ali é uma escola, e se o Prota estiver escondendo a sua verdadeira identidade, ele não vai usar suas habilidades de forma tão imprudente. No entanto, isso significa que ele ainda tá sob o controle dos 3 princípios. Mas a Rachel menciona que ela não pode ser descuidada, e então ela vai continuar observando as coisas. E nesse momento, o Protinha tava lá, bem concentrado na sua atividade. A novinha vendo aquilo, ela consegue relembrar os olhos afiados do Sam, e como esperado, ele é muito diferente dos demais. Ela menciona que os Good Shields da Mansão da Morte devem possuir não apenas força física, mas também um intelecto impecável. E nessa área, o Protinha também dominava. E assim ela segue toda confiante, já que mesmo que ele esconda sua força, o nível intelectual que ele esboça vai ser difícil dele deixar neutro. Mas a novinha segue se refutando, mencionando se isso for verdade, é um pouco preocupante, já que o Protinha também deveria ter se misturado até nesse sentido, e tentar aparecer um pouco na média dos demais. E ela menciona que no momento quando ela tiver a chance de ensinar ele novamente, ela vai mostrar como é que se faz para se misturar com os outros. Mas quando ela dá uma olhada no caderno do Prota, simplesmente ele tá fazendo uns desenhos bem meia boca. Enquanto nosso herói tá radiante fazendo seus desenhos, a professora Rachel fica sem acreditar. Em resposta a isso, ele pega uma livrada na sua cabeça. O tempo se passa e conseguimos ver o banheiro feminino dos funcionários. E pra Rachel, o baque foi gigantesco. Ela não consegue reconhecer o seu pequeno Sam. Ela acha tudo isso muito estranho, já que por mais que o rosto dele seja familiar, por fora ela não vê nada semelhante ao Sam que ela conhecia. Ela chega até a pensar se por acaso tudo isso possa ser uma grande coincidência, já que pra ela não tem a menor chance daquela criança idiota ser o seu pequeno Sam. E então ela fica toda decidida e menciona que ela vai mudar os seus planos. Ela engarta o seu cabelo e vai fazendo um novo penteado. Ela segue mencionando que agora não se trata mais do controle dos 3 princípios, já que agora ela precisa definitivamente saber se aquele garoto realmente é o Sam. No filme seguinte, o Sam tava lá reclamando da sua dor de cabeça. Isso foi porque ele pegou uma livrada da sua professora. E nesse momento, a Rachel tá lá disfarçada, vendo o nosso Protinha se reclamando da sua vida. E ela só fica lá pensando, se esse garoto não for o seu Sam, ela vai se certificar de aniquilar ele com suas próprias mãos. E assim, uma voz conhecida chama a atenção do Prota. E ele vê que é a mãezinha do Júnior. Ela segue falando toda calminha, e ela segue perguntando pra ele
ele se por acaso ele pode carregar suas sacolas de compras. E sabemos que o Protinha não recusa nada que a Dona Maria pede para ele. Ela rapidamente já vai agradecendo pro nosso herói e já convida ele para comer um pouco da sua sopa especial. E assim o Protinha agradece e menciona que ele vai aproveitar bastante a comida dela. Enquanto isso, a novinha só fica lá olhando de rabo de oi, tentando entender quem de acho é essa senhora que apareceu. E assim o tempo se passa e conseguimos ver um monte de guloseimas e comidas bem peculiares. Enquanto isso, o Sion tá mandando tudo pra dentro. E a Dona Maria fica toda preocupada mais uma vez com o Prota e fala pra ele comer devagar, já que tem muita comida pra ele. E a novinha só fica lá observando a senhora. Ela menciona que ouviu histórias sobre elas, mas tudo isso só saiu da boca daquele desgramado americano. E assim ela começa a ligar os pontos, mencionando que foi o filho dessa mulher que o americano deixou inconsciente no hospital. Mas o que realmente ela quer saber é qual é a relação que ela tem com seu garoto. Ela analisando os trejeitos do nosso Prota, a sua certeza só aumenta que ele não passa de um delinquente, todo vulgar e sem educação. E a novinha já começa a ter certeza que certamente aquele não é o seu Sam. E ela fica lá comendo a sua iguaria, mencionando que ela fica muito furiosa, já que ele é tão estúpido e mesmo assim parece muito com seu garotinho. No frame seguinte, a novinha dá uma piloura e menciona que essa boca tá ardendo demais. E ela segue pedindo água pra Dona Maria. A senhorinha rapidamente vai lá acudir a mulher. E ela pergunta pra novinha se ela não sabe lidar muito bem com comida picante. E a Rachel só fica pensando consigo mesmo, já que aquilo pra ela nunca que é só picante. É como se fosse uma tortura pra ela aquilo. Ela fica até sem entender como é que esses coreanos conseguem comer essas coisas. E pra ela aquilo é como se fosse veneno. E nesse momento o Prota fala com a novinha, mencionando que ela deveria comer um pouco mais devagar. E segue falando todo suspeito, mencionando que a madame é toda desajeitada. E eu nem preciso dizer que a novinha ficou extremamente furiosa. E a vontade de empacotar o Prota só tá aumentando. E nesse momento ela lembra que o seu Sam também não gosta de comer comidas picantes. E toda vez que ele tinha que treinar esse lado, ela acabava segurando a sua mão para ajudar ele. Ela menciona se seu garotinho estiver na Coreia, certamente ele tá passando por muitas dificuldades. E é nesse momento que a novinha vê o Protinha fazendo força com as suas mãos. E nesse momento a novinha fica sem entender do porquê ele tá fazendo isso. A Dona Maria pergunta pro Prota se por acaso ele tá gostando da sua sopa. Ele rapidamente confirma, mencionando que tá deliciosa. E a Rachel rapidamente percebe que esse garoto tá suportando o gosto picante da pimenta. E ela fica achando ele um tremendo idiota, já que ele pode simplesmente parar de comer. Então ela se questiona do porquê ele tá se sujeitando a isso. E nesse momento cai a ficha da senhora, quando a Dona Maria pediu ajuda para ele pegar as suas compras. Ele rapidamente foi lá e ajudou ela. E também naquela hora que a senhorinha convidou ele para comer a sua sopa, e o garoto aceitou sem hesitar. Ela segue pensando que esse pivete na sua frente segue todas as ordens da senhora. E mais uma vez ela presencia a Dona Maria dando ordens pro Prota. E ele sem pestanejar só aceita. Então ela percebe que ele escuta todos os comandos dela. Ela fica ligando todos os pontos que aconteceu no momento que ela pisou na Coreia. E no momento que ela estava naquela empresa, aquele ambiente caótico, seria difícil dele fazer sem que alguém tivesse dado a ordem pro seu garoto fazer aquilo. E parece que tudo começa a fazer sentido, já que a única pessoa que teria motivo para aniquilar a empresa daquele americano seria essa mulher, já que o primeiro princípio dos Good Shields da Mansão da Morte é que as palavras do pai são absolutas. Ela segue falando se o Sam vê essa mulher como a sua mãe e segue os seus comandos. Essa teoria que ela tá pensando certamente não teria nenhum furo. Enquanto o Protinha tava longe, a Rachel menciona que ela vai pagar a sua conta e dá uma nota bem alta pra senhorinha. E no momento que a Dona Maria se vira para contar o troco, ela menciona que só existe uma maneira de verificar se aquele garoto é realmente o Sam. E então, ela utiliza o espeto de madeira como se fosse um projétil ninja em direção à velhinha.
Mas felizmente o Pratinha aparece para salvar a Dona Maria e pula com tudo em cima da desgramada. E em vez dela ficar surpresa, ela foi toda feliz, senhores. A Dona Maria se assusta vendo as coisas caindo dentro da sua lanchonete, mas quando ela dá conta, simplesmente a mulher sumiu, junto com um amigo do seu filho. E a porradaria come solta entre ele e a novinha. O Prata segura o braço da novinha e manda ela parar de uma vez. Ele chama ela pelo nome, levando a entender que ele já sabia que ela estava seguindo ele há muito tempo. E assim, a novinha menciona que realmente ele é o seu Sam. E ela dá uma boa-vinda bem calorosa pro seu filho de criação. No filme seguinte, a novinha segue mencionando e ela pergunta pro nosso herói por que ele tá seguindo aquela senhora da lanchonete como se ela fosse parente dele. E ela menciona que não tem como uma dona de lanchonete quebrada ser cliente da mansão da morte. O Pratinha fica um pouco confuso e menciona pra Rachel que ele não faz ideia do que ela tá falando pra ele. O Pratinha segue pensando consigo mesmo que ele sabia que a confusão que ele causou foi grande demais, mas ele não esperava que ele ia ser encontrado tão rapidamente assim pela mansão da morte. E a novinha, aproveitando que o nosso herói baixou a sua guarda, ela simplesmente faz um golpe de judô no Prota, assim o jogando no chão. Ela segue falando pra ele que já tá na hora deles voltarem pra sua casa, já que tem um monte de cliente esperando por ele. E assim, o Sion segue pensando sobre esse voltar. E parece que nosso herói é todo traumatizado daquele lugar. Ele fica lembrando de umas cenas que aconteceu no passado, principalmente uma visão onde tem uma mulher toda ensanguentada, nomeando ele de Park Sion. Ele fica todo confuso sobre essas memórias que acabaram de aparecer na sua mente. E a Rachel montada no Protinha fica perguntando o que ele tá pensando ali alto. O Prota percebe que a sua instrutora baixou a guarda pra ele, e então ele dá uma cabeçada no seu nariz, desestabilizando ela por um instante. E assim, a novinha ficou muito furiosa, e ela pergunta pra ele se por acaso ele não tá pretendendo voltar numa boa com ela. Mas quando ela vira o olhar pro Prota, ele simplesmente já tinha saído de lá. Na perspectiva do nosso herói, ele tava lá correndo com toda a velocidade, já que de todas as pessoas que a mansão poderia ter mandado, foi mandar logo a Rachel. E ele segue pensando sobre aquilo que aconteceu, aquela mulher cheia de ketchup falando com ele. Ele segue pensando o que pode ser essa visão, e quem seria essa pessoa. E assim, o tempo se passa, e conseguimos ver a mansão da morte. Dentro dela, o diretor tá fervendo de ódio, e ele segue lá gritando com a Rachel por ela ter perdido o Prota. E a novinha segue andando rapidamente, mencionando que foi por um descuido dela, mas ela promete que isso não vai acontecer de novo. E assim, a novinha entra dentro de um vestiário e começa a fazer as suas tramóias dentro daquele lugar. Enquanto ela vai se trocando, a novinha menciona pro diretor que conseguiu encontrar a velha que tá controlando o Sam com os 3 princípios. E como a novinha entrou com tudo no vestiário, tem umas pessoas batendo na porta, que foi justamente as pessoas que ela furou a fila. E assim, o padre de festa junina segue pensando e que essa situação que seu garotinho se meteu pode ser uma coisa bem plausível de acontecer. O diretor pergunta pra Rachel se essa idosa está usando deliberadamente a habilidade do Sam por meio dos 3 princípios. E nesse momento, a novinha já tá botando uma máscara toda mutilouca, e ela rapidamente menciona que ela não tem certeza, e por isso ela vai pesquisar mais a fundo. Mas se ela fosse chutar, ela acredita que não é bem esse o caso. E assim, o padrezinho segue pensando. Ele menciona pra Rachel que é bom ele investigar primeiro essa senhora. Então, a Rachel abre o vestiário, e a dona que teve a vez furada tá irritadíssima. E a madame segue lá brigando com a jovem, já que ela tem idade de ser a sua filha. Mas quando olhamos bem, a Rachel agora tá com a cara de uma senhorona de 50 anos. E eu nem preciso dizer que a senhorinha ficou toda confusa, já que ela pensava que foi uma colegial que tinha entrado na sua frente. E em paralelo a isso tudo, o padrezinho segue lá pensando, em frente do crucifixo. Ele menciona que tem 2 jeitos de trazer um Good Shield de volta pra casa. E a primeira alternativa é justamente o que a Rachel tá tentando fazer. E a Rachel, disfarçada dessa pantera, segue lá falando pra Dona Maria, mencionando encarecidamente pra ela não entrar mais em contato com Sion. Ela segue mandando enrolation, mencionando que ela esteve fora por causa de uma viagem
viagem de negócios, e então ela não teve como dar muita atenção para sua criança. E a Rachel, disfarçada, segue mencionando que ela nem consegue acreditar que o seu filhinho querido estava lá comendo comida apimentada, já que ele passa mal comendo essas coisas. E a Rachel ainda segue falando que como ela, que é parente dele, vê o seu filhinho comendo essas coisas, parte o seu coração. E a Dona Maria fica toda sem jeito, já que ela não sabia que o prota não podia comer comida apimentada. Enquanto isso, a Rachel, desgramada, quer muito que a velha se culpe. E ela menciona em seus pensamentos que ela nunca vai ter o Sam pra ela. E essa é sua estratégia, fazer com que o parente voluntariamente abdique da guarda do Good Shield. E assim, a Madame já vai se despedindo. Ela segue mencionando que entende que o seu filho respeita muito a Madame ali, mas ela segue mencionando que a Dona Maria precisa assumir as responsabilidades como adulta. E ela fala, se o Sion acaba voltando ali, é bom ela dizer o que deve ser dito pra ele. Ela fala exatamente essas palavras pra ela dizer pra ele, que nunca mais volte ali e que vá diretamente pra sua casa. E ela menciona encarecidamente pra ela ser firme com ele. E feito isso, a Madame segue dizendo que ela já tá indo pro seu trabalho. Mas em vez da Dona Maria aceitar, ela simplesmente menciona que ela não concorda com isso. E a Dona Maria segue falando que a Madame mencionou que ela estava fora em uma viagem de negócios. E eu nem preciso dizer que a Rachel ficou furiosa. E em resposta a isso, ela pergunta pra velhazinha se por acaso ela tá tentando criticar ela por ter feito isso. Mas a Dona Maria segue mencionando que por acaso ela, que é mãe, já olhou pros olhos do Sion apropriadamente. Ela pergunta se por acaso ela sabe sobre algo a respeito da vida escolar do Sion. E a Rachel fica completamente sem entender. E assim, a Dona Maria segue mencionando que o Sion sempre esteve com suas roupas sujas e com seu rosto todo machucado. E ela responde que sempre quando perguntou isso pra ele sempre dizia que caiu em algum lugar. E a Dona Maria fica muito furiosa. Ela segue mencionando humildemente e ela realmente pensava que isso acontecia porque ele era apenas um garoto. E ela pensava que todos os garotos cresciam desse jeito. Mas então, aconteceu aquilo com seu filho querido, o Júnior. E é por meio disso que ela não pode deixar que aconteça a mesma coisa que aconteceu com seu filho. E foi assim, sem ao menos ela perceber, que ela começou a se importar com o prota e passou a ver ele regularmente. E a Dona Maria segue falando que o Sion precisa de um parente que fica de olho nele, para não acabar acontecendo o que aconteceu com seu filho. E ela segue mencionando para Madame, se ela for muito ocupada, pode deixar com ela que ela vai ficar de olho nele. E senhores, a Rachel ficou furiosa e ela segue lá falando para Dona Maria, chamando ela de velhaca, e menciona quem é que ela pensa que é para ficar lá de olho em alguém. E assim, a Dona Maria pede encarecidamente, se curvando para Dona Rachel. Ela pede desculpas para ela e menciona que, no entanto, ela não pode concordar com o que foi pedido a ela. E em resposta a isso, a Rachel fica extremamente furiosa. E assim, o dia anoitece. A Rachel entrou em ligação com o diretor, mencionando que o primeiro método fracassou miseravelmente. Ela segue falando que aquela velha demonstrou uma determinação muito forte que ela não esperava. E então, o padrezinho desgramado menciona que eles não têm outra escolha. Ele até fala que gostaria de resolver isso da forma mais pacífica possível, mas infelizmente não tem jeito. E assim, o diretor dá carta branca para ela utilizar o segundo método. E rapidamente, a Rachel esbanja um sorriso na sua cara, mencionando que ela entendeu bem o recado. E o segundo método, senhores, de recuperar um Good Shield é uma vez que seus pais estiverem empacotados, as crianças voltarão para o dono da mansão da morte. E conseguimos ver a Rachel nesses trajes bem, rapaz, peculiares. Ela segue falando pro seu diretorzinho que ela vai lidar muito bem com o alvo. E assim, o tempo se passa. No próximo dia, parece que o ambiente tá naqueles Walmart da vida. E a Dona Maria tava lá fazendo as suas compras do mês. E lá no fundo, observando a velha, conseguimos ver a Rachel. E, meus senhores, parece que a bicha me saca uma granada. Que diabo de assassinato é esse? Até a Rachel segue pensando incrédula, já que nem ela pensava que para pegar o Sam, ela teria que fazer algo tão extravagante desse jeito. E então, a novinha aperta o botão da granada e o explosivo plástico é ativado, causando assim uma grande explosão. Os Springs começam a ativar e tudo ali vira um caos, e o ambiente fica com a visão lesada.
Todo mundo fica sem entender o que tá acontecendo. E enquanto isso, a Rachel saca uma arma. Ela segue falando furiosamente pra Dona Maria, mencionando que ela nunca vai ser a mãe do Sam. E assim, a Rachel dispara com sua arma silenciada. Mas quem aparece é justamente o Protinha, que defende o projétil com uma panela. Acho que esse cara jogou Free Fire demais. O Protinha fica impressionado e ele realmente menciona que viu isso em um jogo. Ele nem pensava que iria funcionar, mas tentou, né? O Protinha segue mencionando que ele sabia muito bem que a Rachel iria fazer isso. Ele só não entendeu porque Josh ela utilizou bombas e pergunta pra ela se isso já não é demais. A Rachel, já sem paciência, fala pro Sam calar sua boca e sair da frente dela. Já que não tem outra escolha, ela tem que se livrar da velha. E pra proteger a senhora, o Protinha simplesmente vai com tudo em cima da prateleira, empurrando a Rachel e tirando a Dona Maria da mira dessa Glock silenciada. O Protinha no filme seguinte desarma a Rachel com um chutão na sua mão, que nesse momento a novinha saca uma faca, e ela segue mencionando pro Sam que ela gostaria muito de levar ele inteiro. Mas feito isso, ela passa uma lambida no bucho do nosso herói, e parece que sai um ketchup no chão, literalmente molho de tomate. O Protinha no filme seguinte, ele tira o pote do molho de tomate desarmando a novinha, e assim ele tenta meter uma joelhada na cabeça da Rachel, mas a bicha é boa na capoeira e consegue se desvencilhar dessa situação. Ela segue perguntando pro nosso herói se ele acha que ele é mais forte do que ela, já que foi ela que o ensinou tudo que ele sabe. E ela segue falando que essa surra que ele vai pegar é só pra ele encarar como se fosse uma lição complementar. E nesse momento, a Rachel segue perguntando pro nosso herói qual é o sentido dessa luta. E enquanto isso, a Dona Maria ainda tá sem entender e só se perguntando o que tá acontecendo no seu mercadinho. E nesse momento, ela avista uma criança gritando desesperada, procurando seu papai e a sua mamãe. A Dona Maria vai rapidamente socorrer o garoto e pergunta se ele se machucou ou aconteceu alguma coisa com seus pais. E o garotinho, todo choroso, segue mencionando pra Dona Maria que ele não sabe onde é que a sua mamãe foi parar. Mas senhores, esse pivete também é um assassino e o bicho tá prestes pra atacar a Dona Maria. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.